Tarcísio de Freitas e Bolsonaro batem boca em reunião do PL. O Zema, de Minas Gerais, deve se filiar ao PL. É a extrema-direita meio em parafuso aí. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Ao final desse vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente o que eu falei nesse vídeo. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 6 de julho, são agora 4 horas da tarde, e na manhã desse dia que eu gravo esse vídeo, teve uma reunião do PL com a presença de Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde o partido se reuniu para discutir, tentar unificar, o que não vai acontecer, uma posição em relação à reforma tributária, que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A expectativa do governo é que seja aprovada até a sexta-feira, 7, até o dia seguinte que eu gravo esse vídeo. Mas esse vídeo não é necessariamente sobre a reforma tributária em si, mas sobre a confusão em torno do espólio de Jair Bolsonaro na chamada extrema-direita, o bolsonarismo, o nome que você quiser dar. Nessa reunião do PL, o Tarcísio tem defendido a reforma tributária. Ele chegou a falar que concorda com a proposta do governo em 95%, etc. e tal. Tem uma foto dele com o Fernando Haddad, deu uma entrevista coletiva lá do Fernando Haddad num tom extremamente civilizado, coisa que Bolsonaro, como presidente da República, jamais foi. E seus seguidores, assim, os bolsonaristas mesmo, né, os que são adoradores de Jair Bolsonaro ou que dependem muito dele para ter seus votos, querem que se tenha essa postura agressiva de Bolsonaro, de não dialogar com ninguém, etc., de não atender à liturgia do cargo. Tarcísio Freitas tentou explicar sua posição na reunião do PL, Bolsonaro interrompeu, etc. Tarcísio precisou sair escoltado do encontro com o PL. O Tarcísio Freitas sempre foi vendido, inclusive ainda candidato a governador de São Paulo, como uma figura ponderada, moderada, né, sensata, sem arroubos autoritários, sem grosserias, etc. E de fato, aparentemente, pelo menos em público, ele tem uma postura bem mais civilizada. Perto do Biruliro é praticamente um lord inglês, ou o que a gente entende ser um lord inglês. O fato é que há ali, como o Bolsonaro está inelegível, e deve ficar inelegível pelo menos até 2030, tem um projeto aí tramitando para dar. Tramitando não, que assinaram para tentar anistiar ele, mas é um grande migué para enganar patriotário, como eu comentei no meu blog de texto, cujo link está no comentário para esse texto, está no comentário fixado aqui desse vídeo. Então há essa disputa em torno desse espólio. Bolsonaro, enciumado, já vetou a Michelle e fica enciumado de ver outros nomes ali aparecendo. E Tarcísio governa São Paulo, o principal estado, economicamente falando, do Brasil. E ele precisa ter uma postura equilibrada no governo de São Paulo. Ele não pode ser o que o Bolsonaro foi na presidência da República, que é de rompante, porra-louquice, etc. Ele não pode ser assim. E se ele quer ter um futuro político, institucional, eleitoral mais longevo, ele precisa não ter essa postura de Bolsonaro. Bolsonaro já perdeu a eleição, está inelegível, já era. É rolete chupado, rolete cana chupado, já era. Não tem mais. O que ele tem agora é assim, ele pede voto, uma função de cabo eleitoral, influenciador e tal, mas ele em si ser candidato, pelo menos até 2030, não serve para nada. E provavelmente, regressando em 2030, isso se não tiver mais tempo, como inelegível a partir de outros processos criminais, inclusive no próprio Tribunal de Contas da União, ele tende a voltar à política eleitoral bastante enfraquecido, como foi, por exemplo, com o caso do Fernando Collor, aqui em Alagoas. Né, quando ele foi empichado presidente da República, quando ele voltou, ele tentou ser prefeito de São Paulo, não conseguiu, ele voltou à política, chegou a ter mandatos, mas nunca mais foi a mesma coisa. O mesmo deve ocorrer com Bolsonaro. E aí o Tarcísio sabe que precisa ter uma postura diferente, mais pragmática, mais de gestor,
mais de governador, de fato, do que militante bolsonarista. E aí os biruliros não aceitam isso de jeito nenhum e foram para cima do Tarcísio na reunião sobre a reforma tributária, em que a maioria esmagadora dos governadores brasileiros concordam com ela, inclusive o Romeu Zema, que, segundo saiu no noticiário momentos antes de eu gravar esse vídeo, está com uma filiação acertada no PL. O Zema tem mais perfil ainda, mais biruliro, digamos assim. Apesar de que perto do Bolsonaro ele também é um lord inglês. Né? Mas ele tem mais. E ele tem mais permissividade para ser mais biruliro, porque ele não vai à reeleição no governo de Minas Gerais. Então a ele resta ele um parlamento, ou Senado, ou Câmara de Deputados, ou tentar ser, por que não, enfim, candidato a presidente da extrema-direita em 2026. Então ele pode usar mais nesse sentido. E a vinda dele para o PL rivaliza com o Tarcísio. A gente sempre tem que lembrar que até a grande imprensa, etc., todo mundo está dando que o nome, a sucessão de Bolsonaro, do espólio eleitoral de Bolsonaro para 2026, ficaria, enfim, entre o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, e o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E essa migração sinaliza para isso. Na verdade, o Tarcísio de Freitas ele está, como pontuou o Helder Maldonado no Twitter, o Helder Maldonado do Galãs Filho no Twitter, numa sinuca de bico, né? Meteram ele numa sinuca de bico. Porque se ele fica no PL, se ele fica nesse meio, ele fica sujeito a esse tipo de situação, de ser sempre colocado em rascada, de ter sempre qualquer passo que ele dê para uma governabilidade em São Paulo mais civilizada, do ponto de vista de postura, de comportamento, ele vai tomar pancada desses caras da extrema-direita e do Bolsonaro, enciumado porque rei morto ou reposto, né? Ele tá até 2030, Bolsonaro só serve para fazer campanha para os outros e olhe lá. Então tem essa ciumeira. E aí você tem o Zema, que tem mais espaço para brincar de franco atirador, porque não vai à reeleição em Minas, ele já está no segundo mandato. Então ele pode brincar mais de doidiça. Mas mesmo assim o Romeu Zema também andou dando declarações de que defende a necessidade da reforma tributária, etc, etc. Ou seja, você tem 5 governadores ligados a Bolsonaro que deram banana para essa orientação dele de votar contra, de atuar contra a reforma tributária no Congresso Nacional, né, de se manifestar contra, etc. Porque rei morto, reposto. Bolsonaro ainda dá alguns pitacos, ainda fica ali, o Valdemar ainda fica mantendo ele ali, porque o Valdemar tá comendo ele pelas beiradas, né? Tá desgastando ele. Eu falei logo, alguns vídeos no começo do ano, enfim, que ao longo desse 2023, mais tardar no começo de 2024, o Valdemar da Costa Neto ia arranjar um jeito de enxotar Bolsonaro, de se livrar dele. Foi na ocasião da multa lá que o TSE aplicou de 22 milhões ao PL, etc, etc. E isso vai acontecendo aqui e acolá. Ele faz uma fala meio assim que Bolsonaro já era, depois recua, uma fala que já era, recua. Aí tem a notícia que o PL não, que o Bolsonaro pode não mais poder receber o salário que recebe do PL, que para o Valdemar é muito bom. Aí tem sempre que lembrar que o PL é o arrimo de família do Valdemar da Costa Neto, é o negócio da família dele, ele não está de brincadeira. Mas o Valdemar também não pode dar um pé na bunda, porque senão ele perde metade da bancada que o PL fez, em que pese que se metade da bancada do PL, ou dos 99 que elegeu em 2018, 99 deputados federais, se os 99 saírem, o fundo eleitoral do PL continua a mesma coisa, porque vale o resultado da eleição, né? Mas ele perde poder de barganha, de sentar à mesa, etc. E pelo menos metade da bancada do PL quer votar com o governo, que é o centrão, um centrão mesmo. O PL está hipertrofiado pelos se chama de bolsonaristas, etc. Mas isso mostra como a extrema-direita está em parafuso. O Bolsonaro não quer sair de campo, já foi expulso de campo, mas não quer sair. Ainda é permitido a ele que ele fique ali no banco de reservas dando orientação para o time, enfim, ali do banco, mas jogar ele não pode mais, mas ele não quer sair de campo. E outros jogadores querem jogar. E aí fica esse tumulto. Esse caso da reforma tributária, dessa discussão em torno do PL sobre a reforma tributária, é o primeiro sinalzinho de muita confusão que vai vir nos bastidores aí,
do PL, da extrema-direita, etc., por conta dessa briga em ser o sucessor de Bolsonaro em 2026. Aí a trairagem já começa muito ali, né? Essa coisa do Zema ir para o PL e no mesmo dia que isso é dito, confirmado, aí o Bolsonaro e o Tarcísio batem boca na reunião do partido, obviamente uma colocada do Tarcísio de lado e tendo o Zema ali. Como eu falei, para o Zema é mais fácil bancar o porra louca. Ele não vai à reeleição. O Tarcísio tem alternativa. Se não for candidato a presidente em 2026, ele vai à reeleição. Mas ele precisa ter um ar mais civilizado, principalmente se o governo Lula continuar na toada que está. Né? A economia melhorando, essa reforma tributária está aí, por exemplo, deve zerar imposto da cesta básica, a inflação do alimento vai cair, salário mínimo aumentando, a economia bombando, empregos sendo gerados, enfim. Então, a tendência é que a popularidade do Lula aumente. Então, quem estiver com o Lula tende a ser favorecido nas próximas eleições, seja em 24, que essa ainda tem menos impacto, mas principalmente em 2026, em continuando como está. E se eu não posso estar no mesmo palanque do Lula, que pelo menos eu não tenho uma foto de tão antagônico assim para tentar me reeleger. Esse é o pensamento mais ou menos que o Tarcísio e ali o Kassab, que é o núcleo pensante do governo do Tarcísio de São Paulo, deve estar fazendo mais ou menos essa conta. Por aí, já o Zema, tanto faz, tanto fez. Né? O Zema tá para o que deve dizer assim. Mas enquanto isso, a gente vai assistindo essa novela na Birolândia e, eventualmente, se divertindo um pouco, né? Achando alguma graça na vida. Por que não?